Bom, tema de hoje é o seguinte: Adão foi o primeiro homem criado? Então a Bíblia lá não deixa dúvida de que Adão foi sim o primeiro homem a ser formado. Adão fez uma escolha que eles fariam se tivessem acesso à árvore do conhecimento. Mas quem garante isso, pastor? A paz de Cristo, amados. Você está no canal Motivando com Jesus. Mais um debate polêmico. Adão foi o primeiro homem criado na história? Um pastor diz que sim, o outro diz que não. Confira aí esse debate incrível e não esqueça de deixar suas opiniões nos comentários e deixar aquele like para fortalecer o canal. Um forte abraço e vamos lá para o canal. Até porque se houvesse outra criação antes de Adão, a gente entraria em basicamente 3 problemas. O primeiro problema é que envolve justamente aí a coerência, a obediência e a justiça de Deus. Se o Adão não fosse o primeiro homem a ser criado, como ficaria então o plano da redenção? Segundo ponto seria realmente 2 humanidades, uma santa e talvez uma profana. Quer dizer, aí nós iríamos lá para Noé. Noé não entraria somente com a sua família, entraria também com uma outra família. E o terceiro ponto, que também a gente eu não estou falando os versículos, mas está muito claro, havendo 2 humanidades, como ficaria realmente a questão do sacrifício de Cristo? Porque Cristo morreu por todos. E nós somos descendência de Adão. Sendo descendência de Adão, um homem caído. Então a gente precisaria realmente... Então assim, não é um tema básico, é um tema bem relevante e perigoso, que talvez alguns ainda não se atentam. A primeira participação que é isso daí. E aí a gente vai dissecando aquilo que nós vamos falar no decorrer da programação. Pastor Alto, você disse que vai sempre trabalhar seu argumento dentro das 4 linhas do texto bíblico. Então vamos lá, como é que é essa história de ter um outro ser humano criado ainda antes de Adão? Como é que funciona? Como que eu desenvolvi essa ideia, essa teoria? Quer dizer, não é uma teoria só minha, tá? Outras pessoas, infelizmente até, eu tenho uma vontade, fiz um mestrado, tinha vontade de fazer um doutorado em teologia, mas eu preciso de uma tese inédita, né? Mas não é inédito, tá? Outros já defenderam. Mas por que eu passei a acreditar nisso? Eu creio que existem diferenças irreconciliáveis entre o homem de Gênesis 1, 26, 27 e Adão. Eu creio também que as explicações que vieram para resolver essas diferenças irreconciliáveis, por exemplo, que o Pentateuco não teve um só autor, teve fonte eloísta, javista, sacerdotal, não me convence. O Novo Testamento claramente diz que os livros são de Moisés. Sim. Então, acho que nisso todos concordamos aqui. Okay. Então, mas eu falo o seguinte, essa tentativa de reconciliação dessas diferenças que para mim são irreconciliáveis, essa tentativa não me convenceu. A outra tentativa, que foi criar uma lenda de que Adão teve uma primeira mulher chamada Lilith, que foi criada junto com ele, e que depois essa mulher foi expulsa, e também não me convence. Lendas não me convencem. Sim. E como eu mantenho a ideia de que as diferenças são irreconciliáveis, né? Como eu vou apresentar, a única explicação para mim possível é que são criações diferentes. Até quero pegar uma frase que o pastor Igor disse. Adão foi o primeiro homem formado por Deus. Nós vamos concordar nisso plenamente. Se falar que é o primeiro da nossa espécie, também vamos concordar plenamente. Que o pecado entrou por Adão, vamos concordar plenamente. Está em Romanos 5, eu não vou discutir isso. Né? Está na Bíblia, eu não vou discutir. Concordo plenamente. Então, se essa raça existia antes de Adão, até a queda de Adão, essa raça não tinha pecado, tá? E depois eles pecaram? Não, aí depois eles pecaram, aí eu vou ver, mas é porque eu vou defender que este homem, de Gênesis 1, 26, 27, era os nefilins citado em Gênesis 6, 4. Porque a Bíblia não diz que eles vieram
dos filhos dos homens, dos filhos de Deus, das filhas dos homens. Ok, pastor Igor. Bom, eu tô vendo que assim, eu não estou entendendo muito bem a teoria que o pastor Elton está defendendo. Por quê? Porque nós vemos claramente pela palavra do Senhor que, claro, que Adão foi o primeiro homem a ser criado. E se ele está falando que o homem de Gênesis, capítulo 1, versículo 25, 26, 27, a partir do 26, melhor dizendo, é diferente de Gênesis capítulo 2, isso nada mais do que um erro de um letramento literário, simplesmente isso. É uma leitura narrativa que dá para realmente colocar por terra toda essa teoria. Existem algumas ferramentas que nós aprendemos, tanto na teologia bíblica, como também em português. É o efeito pirâmide. Então, assim, o autor, que é Moisés, quando ele escreve o capítulo 1, ele faz um apanhado geral de tudo aquilo. Então, ele vai falar dos luminares, ele vai falar da criação da terra, todos animais selvagens, enfim, terrestres, melhor dizendo, aquáticos, como também a formação do homem e também ali da mulher, a sua imagem e semelhança. No capítulo 2, que é o efeito pirâmide, então o que ele vai fazer? Ele vai falar além daquilo que ele falou no capítulo 1, mas dissecando, né, o assunto. Então, assim, se você ler, até qualquer, me perdoe falar assim, mas qualquer estudante de uma teologia básica compreende que o capítulo 1 é justamente um apanhado aonde Moisés está abordando um assunto total, sendo que no capítulo 2 ele também fala e vai então acrescentando algo. Isso faz parte, justamente, a gente precisa tomar muito cuidado sobre uma leitura dissertativa, que é a causa e efeito. Também a gente aprende também a leitura narrativa, que é uma construção de uma história. É isso que Moisés está falando. E também aquela leitura poética que está justamente no livro dos Salmos. Então, assim, partindo desse princípio, o entendimento da Bíblia Sagrada fica muito clara. Isso que eu ainda não falei em nenhum dos versículos, que mostra claramente que o homem do capítulo 1 é o mesmo do capítulo 2. E não tem dúvida. E eu queria até mesmo que o senhor apresentasse um texto da Bíblia Sagrada que mostrasse claramente que no capítulo 1 é um homem diferente do capítulo 2. Bem? Pastor Elton. Vamos começar então com os textos, né? Primeiro texto, né? Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? O início da Bíblia, Bereshit bara Elohim, nós temos a aparição do verbo bara. Criar. Que é um verbo, significa criar, que na Bíblia só tem Deus como... Sim. Tá. A maioria dos estudiosos entendem que bara aqui é ex nihilo. Que sim, não se usou matéria existente. O bara vai aparecer de novo onde? Na criação dos animais ali, volta do versículo 20 ali, e na criação do homem. Gênesis 1, 26, 27. Então, se bara é ex nihilo aqui em Gênesis 1, ele vai ser ex nihilo em Gênesis 1, 26. Ou seja, Deus não usou matéria existente para fazer esse Mas homem. é que lá em Gênesis 26 não aparece bara. Não, é parece, não, desculpa, parece no 27. Né? Desculpa, pastor. Não, tá tudo bem. Um equívoco no meu é porque ele vai aparecer no 27. Isso, ok. O bara aparece lá. 27. Então, ex nihilo. 27. Ou seja, o homem do capítulo 2 não foi criado ex nihilo. A segunda questão, que foi o que eles tentaram resolver com a questão de Lilith. No capítulo... É que assim, ninguém defende Lilith. Não, nem eu. Então, eu tô falando que tem jeito. Não, eu tô exatamente falando que eles tentaram resolver o problema. Seria um outro debate que a gente pode até introduzir mais. Mas eu não defendo, tá bom, não defendo lenda de jeito nenhum. No versículo 27, homem e mulher os criou. A palavra aqui que aparece como criou Deus o homem é a palavra Adão, que é uma palavra plural que significa humanidade. Também humanidade. Pode significar também humanidade. E aqui me parece claro que os dois foram criados juntos. Adão e Eva não foram. Então, essa é a segunda diferença irreconciliável. Há uma outra aqui, tá? No versículo 30, Deus está falando com
o homem lá, Gênesis 1, 26 e 27. Dou a todos os vegetais como alimento e tudo que tem fôlego de vida, né, a todos os grandes animais da terra. Mas antes ele vai falar do que ele deu ao homem para comer. Deu a vocês todas as plantas que nascem na terra e produzem sementes. No caso de Adão, Deus manda que ele coma dos frutos. Após a queda, Deus abre os demais vegetais. Então são alimentos diferentes. Tá ok. Mas eu ainda tenho mais umas duas posições aqui. Mas guarda que o debate está começando. Vamos lá, pastor Igor. Bom, a palavra bará, né, que significa criar, e é isso mesmo que o pastor Elton disse, somente a pessoa de Deus pode usá-la, porque é criar do nada, e ali a gente não tem o que não concordar. O Senhor, ele cria todas as coisas através da sua palavra. Isso não é uma evidência de que o homem do capítulo 1 é diferente do capítulo 2. Agora sim, firmar a sua tese ou sua teoria em questões alimentícias é bem complicado. Por quê? Em Gênesis 1, 27, 31, ele não fala só realmente de vegetais. Olha só, capítulo 30. E todos os... vamos ler do 29. E disse Deus, eis que dou todas as ervas que dão semente se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores, e tudo o que há de fruto e semente. Isso vos será por mantimento. Versículo 30. Então ele está falando dos vegetais, árvores, enfim. Do versículo 30, no capítulo 1. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. Então ele está falando, como eu disse, no capítulo 1, ele está falando de um modo geral. Amém? E assim fez Deus, tal, o sexto dia. Gênesis capítulo 2, versículo 15 e 17. É por isso que entra aí o letramento literário, para nós entendermos literalmente aquilo que o Senhor está falando. Capítulo 2, versículo 15 e 17. E tomou, pois, o Senhor ao homem e colocou no jardim para cultivar e guardar. E o Senhor lhes deu ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comerdes certamente morrerá. O que ele está falando? Aqui é um sujeito oculto que ele está falando que o assunto abordado é sobre árvore. Não é questão de outras coisas. E se ainda assim realmente tiver alguma dúvida de que o capítulo 1 é um outro homem e o capítulo 2, vamos em Gênesis capítulo 2, versículo 4 e 5. Olha aqui como fica muito claro. E esta é a gênese dos céus, da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Olha aqui. E também não havia homem para lavrar o solo. Então, este Adão, este homem que foi o primeiro a ser criado e também formado, ele está muito evidente que é o mesmo do capítulo 1, num apanhado, numa introdução, e no capítulo 2, além da introdução, Moisés começa então a dissecar o assunto, e aqui fica muito claro. Então, assim, firmar uma tese simplesmente no criar do nada, no bará, ótimo, Deus criou do nada, do pó da terra, e glória a Deus, enfim. Agora, firmar também em questões alimentícias não é muito sustentável, e com todo o respeito, pastor Elton, é muito mais uma forma de entendimento, de letramento literário, bíblico, do que qualquer outra coisa, entendeu? Eu ainda mantenho aqui que o Adão só vai comer do resto sem ser fruto depois da queda. Tá, há mais algumas questões aqui. A questão das ordens. Percebe que o homem de Gênesis 1, 26 e 27 recebe uma ordem: sejam férteis e multipliquem, encham e subjuguem a terra, dominem os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Tá. E aí, antes de falar do alimento aqui, essa é uma questão, uma outra questão importante aqui. Esse ser humano recebe uma ordem de crescer e multiplicar, recebe uma ordem em relação a toda a terra. Qual a ordem que é dada para Adão? Aí
o homem de Gênesis 2, aí eu vou olhar a partir do versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: come livremente toda a árvore do jardim e tal. Então, antes, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Adão não recebe nenhuma ordem em relação à terra, só recebe ordem em relação ao jardim. Mas o jardim não é na terra? Então, Eretz. Eu estou dizendo que ele recebe ordem a uma parte específica da terra, e o homem de Gênesis 1, 26 e 27 recebe uma ordem para toda a terra. Foi que eu falei, letramento. Por quê? Porque no capítulo 1 ele vai abordar todo o assunto e depois nos outros ele vai dissecando. Assim, o Senhor está firmando, só se firmando, e glória a Deus por isso na palavra do Senhor em Gênesis. Mas outros versículos também vão falar, porque assim, se eu acreditar que houve realmente uma formação, uma criação de um outro homem antes de Adão, essa outra humanidade era piedosa ou era profana? Aí nós vamos entrar num problema de redenção do plano salvífico, onde a palavra do Senhor vai falar tanto, deixar aqui para registrar, em 1 Coríntios, ela vai falar, o Senhor ele vai falar algo aqui muito interessante, quer ver? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 41 e 49, olha só: pois assim está escrito, o primeiro Adão, dá um nome, foi feito alma vivente, e o último Adão, que conhecemos e sabemos, né, e cremos que é Cristo, o último Adão, porém, é espírito vivificante, mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois do espiritual. O primeiro homem formado da terra. Quem foi formado da terra? Adão, que está muito claro. O primeiro homem formado da terra. Concordamos com essa frase aí. E quem foi o primeiro homem formado da terra que a Bíblia registra? Adão. Amém? No original, Adão, que vem de vermelho, de terra, enfim, todas essas coisas. E aí ele fala, o primeiro Adão formado da terra é o terreno e o segundo é o do céu. Então ele vai falando todas essas coisas. Então assim, se eu acreditar que houve antes, a palavra do Senhor, ela caracteriza literalmente Adão como a primeira formação e criação humana do próprio Senhor. Eu passo uma pergunta: se houve realmente uma formação, uma criação de um homem antes, como que ficaria literalmente o plano de redenção? Quer dizer, o Senhor Jesus morreu só pela linhagem de Adão, aonde Romanos 5 vai falar que todos nós pecamos e tal, vai mostrar muito claro, capítulo 3 vai falar muito claro que nós somos descendentes de Adão e por isso nós recebemos infelizmente a imputação do pecado. E até para falar sobre imputação do pecado, se houve duas perguntas: como fica o plano de redenção e como fica então em relação à imputação do pecado que o Senhor coloca sobre Adão? Se houve uma outra humanidade, por que o Senhor então pegou somente Adão para imputar o pecado e nós recebemos esse pecado? Vamos lá, pastor, a gente entra em confusão. Pastor Elton. Tá, número 1. Porque essa primeira criação, né, que eu estou defendendo aqui, que eu estou chamando pelo nome de Nefilins, né? Essa primeira criação... Só uma pergunta antes da sua construção. O senhor está chamando de Nefilins. Em que momento eles... Porque Nefilins significa caído. Sim. O que significa homens poderosos, caídos e tal. O senhor acredita que eram gigantes? É que assim, Nefilim vem... Gigantes no sentido de 2,80 m. É que uma raça mais alta. Nefilins vem de um radical chamado Nafal. Isso. E Nafal significa caídos, né? Então, quando que eles caíram, no caso? Exatamente. Tá, eu vou chegar... Porque se eles são criados como Nefilins, então Deus os criou maus? Não. Então, vamos lá. Eles não... Esse nome, ele é recebido depois. Eu estou chamando de Nefilins, porque para mostrar que são... Mesmo rápido, esse nome chega depois. Tá, então vamos lá primeiro em Gênesis, naquela primeira criação. Não vou chamar de Nefilins agora, não. Chamar de primeira criação. Tá. Estes seres humanos não tinham acesso ao jardim e à árvore do conhecimento do bem e do mal. Ponto. Então, esses seres humanos não tiveram queda, porque eles nem tinham acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, então... Peraí, não tiveram queda. Pode continuar. Não tiveram queda até a queda de Adão. A queda de Adão foi a primeira, tá? Não a primeira, porque teve uma queda de anjos, mas isso aí não é o nosso... Tá. Dos homens é a primeira. Dos homens é a primeira. Tá. Por quê? Porque eles não tinham como cair, eles não tinham acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão
para que os seres humanos tivessem a oportunidade a escolherem a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, e Deus cria ou forma, aí já não é ex nihilo, ele forma um homem no jardim, sozinho, para que represente a raça humana. Como modelo. Como modelo, como uma referência sacerdotal. Quando esse homem cai, quer dizer, ele teve a oportunidade de fazer o que os outros não tiveram a oportunidade de fazer. Ele está representando toda essa classe. Assim como quando Jesus morre, ele morre por pessoas que nem eram antepassados dele, né? Geneticamente, vamos dizer assim, né? Mas ele morreu por todos. Então, eu vou só terminar esse raciocínio aqui para chegar nessa questão. Me parece claro que quando Adão peque e vem a queda, toda essa raça vai ser afetada. E a partir daí, eles têm... Na queda de Adão... Na queda de Adão. Toda essa raça que já existia antes foi afetada. Para quem estava antes de Adão, que não tem nenhuma relação com eles, foi afetado? Não, tem relação, porque Adão estava ali como modelo, como representante deles. Adão fez uma escolha que eles fariam se tivessem acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quem garante isso, pastor? Aí que acontece. Essa a única questão possível, tá? Então, houve uma queda. Tá, eu posso chegar em outros textos bíblicos, mas aí levaria talvez a outro seria debate. Até bom, porque para mostrar, por exemplo, que quando Jesus vai ao inferno, ele prega para os espíritos em cadeia da época de Noé. O senhor acredita que ele foi no inferno? É por isso que eu falo que é um outro debate. Eu acredito que ele foi no inferno e que ele pregou para os espíritos em cadeia. Pegou para os espíritos em cadeia lá. Sim. Que é o que a Bíblia fala. Pregou espíritos em cadeia lá, da época do dilúvio. Então, como eu creio que essa raça, não toda a descendência deles, mas essa raça foi extinta no dilúvio, Jesus poderia estar pregando para eles? Poderia. Tá. Não estou afirmando que está, porque a Bíblia não faz essa afirmação. Voltando aqui, pastor Igor. Uma pergunta retórica. O senhor acredita que a Bíblia Sagrada é a nossa regra de prática e fé? A única regra de fé. Sou então, sólido de escritura em geral. Então, se o senhor pensa assim, eu creio que pensa também, enfim... Como que ficaria todas essas coisas? Porque essa tese está sendo baseada em elucubrações, em pensamentos, em inferências, porque isso não está realmente na Bíblia Sagrada. A gente pode ver até mesmo, vamos começar de trás para frente, o debate, vamos começar de trás para frente. O senhor falou a respeito, né, das pessoas que realmente que Jesus morreu até pelos seus antepassados. Isso é bíblico. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 21. E por que não eram antepassados também, né? E sim, mas pelo precioso sangue, como cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com o efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Apocalipse 13:8 vai falar também que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Tá aí, amados, esse foi o corte, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar. Um forte abraço e até a próxima.